Vamos orar, falar com Deus. Irmãos, pensando sobre a realidade da vida, a gente tem que começar a pensar sobre chances. Você quer uma chance, mas não tem. As pessoas não te dão chances. Os médicos, por mais capacidade que possuem em certos aspectos, eles não podem te dar mais chances. O sistema, ele é totalmente restrito a um regulamento que limita muito as chances. Cadê sua chance? Ô João, se você quiser desligar esse avião que está por aí, eu aceito. Tem um avião aí. É lá? Tem um avião aí. Irmãos, a sua chance precisa ser real. A sua chance precisa ser verdadeira. E pensando em você, em mim também, eu me incluo, lendo a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 1, abra aí, a gente vai ver uma chance. Melhorou, João. O aeroporto de Confins saiu daqui. Uma chance para ser atendido, uma chance para mudança de história, uma chance para que a situação seja invertida. Deus, eu preciso de uma chance. Aberto aí 1 Samuel capítulo 1, na oração de Ana. Posso ler assentados? Desculpa, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. A oração e o voto de Ana. Você precisa agarrar a sua chance. Você precisa prestar atenção na sua chance. O texto diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa mulher precisava de uma chance. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana não só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Nem todo mundo vai entender a chance que Deus te dá. E lhe disse, versículo 14: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Senhor, dá-me um filho, dá-me uma chance, senão eu morro. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, com a voz profética: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, você pode fazer muitas coisas na vida. Você pode insistir em vários caminhos. Você pode esforçar-se com muitos recursos. Você pode chamar muita gente para te ajudar. Mas a Bíblia fala de um caminho que é um caminho sublime, pleno, é o ápice. Um caminho dito no Velho Testamento, no Novo Testamento, como um caminho de chances. E se tem uma coisa que nós precisamos, são chances reais. Eu não estou falando de ilusões, mas chances. A oração, ela é apresentada como uma chance verdadeira, onde nessa chance aproveitada, eu vou para o diálogo com o Pai. E nesse diálogo apresentado ao Pai, eu vou me interagir, e nessa interação, eu e o Pai, surge a minha chance. Então, quando eu não tenho chance nenhuma, e estou precisando de chances, a oração ela é apresentada como uma conversa sincera, que a gente tem que fazer com a característica prioritária e íntima a Deus. Eu vou para o versículo 10, para começar a entender isso. Olha para mim aí, versículo 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Precisava de chance. E quando eu tenho essa consciência de que eu preciso de chances, e não me é dado por ninguém, em sistema nenhum, em nenhum tipo de comunidade, em nenhum outro lugar, e eu começo a pensar no efeito da oração, na prática da oração, eu preciso me conscientizar que essa é a única condição real de ter-se uma chance. A verdadeira oração, ela é ensinada na Bíblia como uma conversa que você faz sincera, com uma característica prioritária e íntima a Deus, movido por uma confusão, por uma aflição, por uma dor, por uma necessidade existente na sua vida. E olha que coisa, pasmem, parece que é o próprio Deus provocando. Eu preciso que você converse comigo, eu preciso que você comece a dialogar comigo, porque eu preciso te dizer algumas coisas, eu preciso fazer a você algumas promessas, e por causa disso, eu quero te dizer, Ana, você vai receber uma porção dobrada, dupla, em relação a Penina, ok? Como está escrito aí no versículo 5, ainda que eu te deixe estéril, tem um propósito. A sua dificuldade, ela tem que ter um propósito. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, o que você está passando, obrigatoriamente tem que ter um propósito. E um dos propósitos principais da parte de Deus, não seu, da parte de Deus, não seu, ou não sua, é que Deus provoca as orações, porque quando dói, parece que não temos chance.
Quando não sabemos o que fazer, para onde ir, parece que as nossas chances foram embora. As nossas orações, elas são para declararmos a Deus coisas que são nossas, que estão em nós, que incomodam, que dói. Então, pelas orações, declaramos nossos pecados, reconhecemos através das orações as nossas deficiências e insuficiências, e aí brota a necessidade de pedir a Deus auxílio, chances, de maneira que as nossas adversidades, que parecem serem tão invariáveis, tão irremovíveis, elas comecem realmente a terem, na nossa visão, pela oração, uma chance dada por Deus. Quando eu vou no versículo 5, eu vejo Ana aí, mesmo recebendo de Eucana, seu marido, uma porção dupla, dobrada. Isso não era suficiente, porque o Senhor havia deixado na vida de Ana uma esterilidade. Você é estéril, foi eu que deixei. E se Ana não tivesse passado por isso, o testemunho não seria o que foi, ou não teria acontecido da maneira como aconteceu. Ana só é lembrada, Ana só é vista em todas as gerações aonde divulgamos. Ana orou, Ana buscou a Deus, Ana buscou uma chance só por causa da necessidade. Na oração, Ana pôde verificar. No versículo 11, eu quero que você leia comigo, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ela pôde observar, um Deus que é bom. E aí começa a observação das suas chances, porque você, é claro, pelo senso comum, mas inteligente, você sabe que onde não há bondade, não vale a pena bater na porta. Mas ela consegue ver bondade em Deus. A oração, ela é uma oração verdadeira quando procuramos a Deus de forma prioritária, e as nossas preocupações mundanas, elas passam a segundo plano. Eu sei que tem, eu sei que há, existe, mas tem o Senhor acima de tudo isso. Quando as nossas cogitações carnais começam a enfraquecer, no sentido de que a gente começa a enxergar Deus como todo-poderoso, aquele que tem benignidade, aquele que pode fazer, as nossas cogitações carnais, elas recebem uma refutação, uma contradição. Tem, mas Deus pode, tem, mas Deus quer, tem, mas Deus há de ter misericórdia. Ao orarmos, nós devemos fundamentarmos as nossas orações, irmãos. Eu gosto de ouvir pessoas orarem, gosto. E quando eu ouço uma pessoa orar, eu observo o seu coração, a sua fé, a sua devoção, o que ela quer, para onde que ela quer ir. E ao orarmos, nós devemos compreender que o conteúdo da nossa oração deve ter fundamentação. Você ora baseado em quê? Será que Deus tem aceitado todas as orações? E se tem aceitado, onde estão essas respostas? Nós não podemos escondermos atrás de um conceito popular que diz que Deus compreende, que Deus sabe, que Deus conhece, e conhece todos os segredos dos nossos corações, e em função disso fazermos uma oração sem fundamentação. Você não vai ser ouvido, você tem dificuldades, você precisa de ajuda.
Precisamos compreender esse diálogo que nós fazemos com Deus, e esse diálogo que Deus vai fazer conosco, porque o diálogo, ele é uma importância relacional de perguntas e respostas que vão se interagir. Então, quando eu vou orar, Deus vai interagir. Por quê? Parece que Deus tarda em nos responder. Eu disse, por quê? Deus é um ser profundamente proposital, irmãos e irmãs. Deus, quando ouve, quando escuta, quando olha seu coração orando, quando vê a sua sinceridade, quando observa a sua entrega, Deus, nessa observação, Ele tem um plano, Ele tem um objetivo, porque Deus, o Deus da Bíblia, Ele é totalmente proposital. Deus pega a sua comunicação e faz ela ser exercitada. Deus pega a sua oração e leva a sua oração à prova. Deus pega a sua oração e faz você enxergar se nessa oração tem fé suficiente para crer que aquilo que você diz, aquilo que você espera, é algo realmente que está alojado dentro do seu coração. Por que parece Deus tardar em nos responder? Somos confiantes ou desistentes nas orações? Somos pacientes ou impacientes em orações? Demonstramos interesses nessas orações de forma contínua ou não? Como é isso? Deus não responde na nossa hora, e isso todos nós temos uma expectativa vivencial histórica, nós sabemos disso. As pessoas que viveram antes da gente sempre nos disseram isso: Deus tem a hora, Deus tem o dia, Deus tem o mês, Deus tem o ano dele. E ainda assim nós ficamos ansiosos. Isso já foi e é nos ensinado durante os séculos e séculos e séculos e séculos. Nas nossas orações, sabendo que Deus responde na sua hora, no seu tempo, a gente pode entender isso melhor, perguntando a Deus do que isso vale. Por que o Senhor faz isso? E a resposta coerente, designada pela Bíblia, apontada pela Bíblia, é a ideia da valorização e da importância. Uma resposta de Deus sem valor e sem importância, ela pode ser banalizada, e uma frase de Deus, uma palavra de Deus, um comunicado de Deus, banalizado, é a ruína de todos nós, porque o que pode ser garantido e sustentado nessa vida é somente aquilo que Deus tem para te dizer. Nas orações, quando eu vou no versículo 17, e diz assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Leia o que está escrito, por favor. Preste atenção no que está escrito, por favor. Nas orações devemos buscar o que Deus diz, a resposta de Deus, para depois crer nas propostas ditas, porque Deus disse, para se ter garantia e entender que a nossa fé ela não será desperdiçada. Olha para mim, olha o passo. Não creia antes de Deus falar.
Davi ia para a guerra. Davi tinha mais poder bélico para vencer a guerra do que o inimigo. Mas antes de ir para a guerra, ele dizia: Deus, posso ir? Às vezes Deus dizia: pode. Às vezes Deus dizia: não. Às vezes Deus dizia: vai, mas vai por esse caminho. Às vezes Deus dizia: fique parado. Isso significa dizer que você, antes de começar a crer naquilo que você quer crer, você precisa crer que Deus vai te dar uma resposta, para que você creia naquilo que Deus vai te dizer. Você quer crer, e Deus ainda não falou no quê? Mas quando você crê que Deus fala, que Deus se comunica, que Deus se apresenta, e Ele começa a falar com você, creia nisso que eu estou te dizendo. É toda a garantia que você tem, e é essa garantia que vai sustentar a sua fé. Por isso você tem uma luta antes de crer naquilo que você quer crer. A sua luta é: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Então você precisa rapidamente começar a falar com Deus. Deus fala a respeito disso, Deus fala a respeito daquilo, Deus fala a respeito dessa situação, Deus diz como vai ser, o que o Senhor quer que eu faça? Buscar respostas de Deus. Aí Deus respondendo, falando com você, e nessas respostas você pode colocar toda a sua fé, mas você quer crer, você quer crer, sem que Deus tenha falado nada com você. As nossas orações, irmãos, todas elas, de todos nós que estamos aqui, precisam de ajuda. Quem você é para se apresentar no céu e dizer: Deus, estou aqui, me ouça. O céu é um lugar de esplendor, de acesso restrito, e não sou eu que digo isso não. O céu é um lugar que a carne não vai, o pecado não vai, e a Bíblia diz que você, que eu, nós somos pecadores. E aí? Temos um problema, mas tem solução. Eu preciso de uma representação no céu, para que a minha oração seja ouvida. Eu preciso que alguém chegue lá na frente do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, face a face, e diga assim: Ele não é bom, Ele tem dificuldades, Ele tem insuficiência, mas Ele tem necessidades que precisam serem supridas, e eu estou aqui intercedendo por Ele, eu estou aqui pedindo graça, misericórdia por Ele, eu estou aqui pedindo que a sua oração seja respondida. Este é Cristo, Senhor, Salvador, aquele que tem autoridade de ficar face a face com Deus Todo-Poderoso, aquele que tem acesso à autoridade de estar no céu e interceder por você. A sua oração precisa da ajuda de Cristo. O Jesus, que diz a Bíblia que te serve como advogado, que significa te representar como se você fosse um cliente, apesar das suas mazelas, das suas dores, apesar da sua condição tão insuficiente, um advogado que te põe lá junto ao Pai e se coloca na frente: Pai, eu vou defendê-lo. Você precisa de Jesus nas suas orações. Alguém que esteja no céu e se coloque de intercessor, como aquele que intermedia, como aquele que diz assim: dá, não merece não, mas por mim,
você precisa que alguém te represente ao ponto de fazer com que a sua oração seja respondida, não por você, mas pela dignidade e pela capacidade influente que ele representa diante do Pai, Jesus. Feito dessa forma, você já reparou que a sua oração, precisando muito de Cristo, muito de Cristo, ela precisa ser dita, ela precisa de fundamentação, de crença na pessoa de Jesus, para falar ao seu respeito diante do Pai. Por qual ou por quais, porque são muitos motivos, nós devemos orar. Ana, especificamente, ela orou por várias coisas. Ela orou porque queria melhorar o seu casamento. Ela orou porque queria sair da aflição relacional de uma mulher que era ou tinha a mesma posição que ela, esposa, e a outra Penina, esposa também. Ela orou porque tinha uma situação gravíssima, ela era estéril. Então no pacote ela orou por muitas coisas. Nós devemos orar por todas as coisas as quais temos necessidades. Devemos orar pelo sustento do corpo, sim, pelo livramento das misérias, pelas libertações necessárias aos problemas que adquirimos ou estamos envolvidos. Devemos orar pela tranquilidade e paz que precisamos. Essas variedades de orações que podemos exprimir a Deus pelas necessidades que temos, baseado em uma compreensão, e essa compreensão ela não pode fugir de nós na hora da oração. Que compreensão é essa? É a compreensão dita, revelada, mencionada, e que você pode narrar em alta voz, lá no Salmo 119, no versículo 91, no final da frase que diz assim: todas as coisas estão ao seu dispor. Deus, tudo te obedece, o mal e o bem, o diabo e o ser humano, a natureza e as questões cósmicas, o anjo e o animal, todas as coisas estão ao seu inteiro dispor, Deus. E quando nós vamos orar por motivos dos quais temos necessidades, e começamos a pensar no Salmo 119, versículo 91, estão todas as coisas ao seu dispor, significa dizer: Deus, o Senhor pode fazer o que quiser, o Senhor pode dar a versão, fazer a inversão, mandar ir, mandar voltar. E essa compreensão nos faz nos humilharmos ao ponto de sabermos que somos pessoas carentes, necessitadas, e a partir desse princípio de humilhação, pedir graça, favor, misericórdia. Nós vamos orar, aguenta a mão aí. A oração e seu efeito contra uma experiência vivida todos os dias, uma experiência nossa, que você acorda e sabe que ela existe, você almoça e sabe que ela está ali, você toma café da tarde e sabe que ela não saiu, você vai dormir e dorme pensando nela. Essa condição que você está, de experiência vivida em uma experiência não muito favorável, só é possível reverter pela chance da oração. É a sua chance. Como eu disse aqui no início, o dinheiro não vai te dar essa chance.
a sua condição física saudável não vai te dar essa chance. O seu posicionamento equilibrado emocional não vai te dar essa chance. As suas observações e o seu querer de ajuda ligado ao sistema não vai te dar essa chance. Nada que você faça. Por que eu sei disso? Por causa da descrição do Salmo 33, versículo 15 e 16. O rei não garante vitória. Como não? Ele é rei, a posição dele é uma posição de autoridade. Ele pode mandar ir, mandar vir, como rei, e diz a Bíblia, ele não garante vitória. Então vamos mudar, vamos pensar em uma outra situação. A valentia do soldado, aquela pessoa disposta a acordar cedo, a dormir tarde, vamos lá, vamos batalhar, aquela pessoa que está empenhada, focada, e nesse foco e nesse empenho ela não para, e ela luta, e ela luta, e ela luta, diz o texto bíblico, não garante vitória. Misericórdia. O texto ainda continua dizendo a respeito da estrutura. A estrutura é algo fascinante. A estrutura é aquilo que se tem, que serve de base para se manter. E diz a Bíblia assim: o cavalo, que era na época bélica, uma estrutura, não garante vitória. Então, irmãos, aonde está a minha chance? Aonde que eu pego essa chance para fazer uma inversão na minha história? Só através da oração, só orando. No caso de Davi, a peste avassaladora que ocorreu em Israel, ele teve que orar: Deus, para, porque, ó Deus, se o Senhor não parar, mais gente vai morrer. No caso do rei de Nínive, um rei que havia pecado, um rei perverso, resolve fazer uma oração. Quem sabe, na nossa humilhação, a gente voltando-se para Deus, Ele vai apartar de nós a sua ira, de sorte que não pereçamos mais. Oração. Se a Bíblia fala tanto disso, um Moisés que se interpõe para que uma nação não seja aniquilada, outros e muitos outros, porque não dá tempo, pessoas que tiveram que se expor na comunicação com Deus, baseado na sinceridade, na prioridade, para mudar alguma coisa. Por que não pegamos isso como um grande ensinamento e de uma vez por todas entendamos: coisas das nossas vidas só serão mudadas, só serão invertidas, só colocaremos a mão, só entraremos porta dentro, se for através da oração. Não tem jeito, irmãos. Pastor, não sei orar. Você vai ter que aprender, pede ajuda. Pastor, você disse essa noite que existe uma forma, um método, um ensinamento bíblico para orar. A minha oração precisa de fundamentação. É verdade. Que oração é essa que não observa Deus, nem o seu poder, nem a sua graça? Que oração é essa que não consegue na realidade entender que Deus tem um tempo, que Deus tem uma hora específica
Meu Deus, eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus, eu passo uma semana sem orar, 15 dias sem orar, meses sem orar, oro muito pouco, a minha oração ela é breve, oro de forma resumida e não muito atenciosa, eu preciso de ajuda, precisa mesmo. Eu não estou falando aqui de uma oração longa, estou falando de uma oração qualitativa. E aí a gente vai orar hoje, porque eu preciso que o Espírito Santo me ajude a dando-me entendimento sobre esse valor e importância, para que eu orando ao Pai, com esse intercessor, com esse advogado, com essa autoridade que Cristo tem me representando, ouça as minhas orações, o meu peito aberto. A minha vontade, ela não é suficiente para que Deus me ouça. Eu preciso de Jesus. Outro dia eu estava no hospital, e veio no corredor uma mulher, tive muita compaixão, e ela gritava dizendo: Deus, Deus, por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me cura? Dói muito. E eu, sendo empático ao clamor dela, comecei no meu interior a fazer a mesma pergunta: por que o Senhor não cura, Deus? Olha o sofrimento. E ela rolava no chão, não tinha posição. E eu saí ali desse hospital pensando nisso: Deus, olha quem o Senhor é, olha a sua potencialidade, olha a dor, olha o sofrimento. Custava o Senhor se dispor, e baseado no que está escrito no Salmo 119, versículo 91, dizendo que todas as coisas estão ao seu dispor, e se todas as coisas estão ao seu dispor, a dor dessa moça também está a seu dispor, e estando ao seu dispor, por que você não disse vai embora? Não fica. Aí eu comecei a pensar, não é a dor que convence Deus, não é o jeito miserável que convence Deus, não é essa necessidade alarmante que as pessoas têm que convence Deus. Então chega muita gente dentro da igreja com muitas necessidades profundas. Mas se isso não convence Deus, o que convence Deus? Olhando pelas Escrituras, o que convence Deus é o tipo de intermediação que está diante de Deus para convencê-lo. E a dor não é uma intermediação suficiente, mas Cristo é uma intermediação suficiente. Então é a minha dor dada a Cristo, pedindo que intermedie diante do Pai, para que Ele me ouça. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E eu preciso entender isso, senão eu serei como uma criança, achando que qualquer apresentação minha diante de Deus é suficiente, e não vai ser. Jesus me represente, olha a minha dor, Jesus advogue para mim diante do Pai a minha dor. Jesus, eu não tenho autoridade, mas o Senhor tem autoridade direta com o Pai. O Senhor está sentado à destra do Pai, Ele te ouve, Ele te atende. Ele na realidade disse que o Senhor foi uma oferta agradável a Ele, Ele te aceitou. Então Deus, Jesus, olha a minha dor, atende o meu clamor, muda a minha história. Preciso orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Ana tinha uma dor, muitos tiveram dores,
Mas, ó Pai, diante de Ti, essa dor pode não ser suficiente, porque eu mereci essa dor. Porque na realidade essa dor veio por algum tipo possível de plantação que fiz. Mas quando eu pego Cristo e jogo em Cristo, este que leva as nossas dores, este que pega as nossas dores, como está escrito em Isaías, e apresento a Ele diante do Senhor, para que, ó Pai, na fala de Cristo, na representação de Cristo, eu tenha libertação. Senhor, isso tem valia. Por isso, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, muda a história de gente aqui nessa noite. Gente que precisa de cura, gente que precisa de uma porta aberta que não tem, gente que está vivendo uma carga e uma sobrecarga, e a promessa do Senhor é: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, oprimidos, e a promessa é essa: eu vos aliviarei. Porque o Senhor sabe como conversar com o Pai, o Senhor sabe o que dizer ao Pai, o Senhor tem autoridade diante do Pai, o Senhor levou as nossas enfermidades, dores. Então, em nome de Jesus, Deus, muda a nossa história. Apresenta, Pai, uma solução em nome de Cristo, às nossas crises, às nossas portas fechadas, as nossas carências. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ele, ó Pai, é o caminho da representatividade, chegando no seu escritório, no lugar da sua habitação, onde a Bíblia diz que é o céu, onde o Senhor estabeleceu o seu trono. Disse Jó que se soubesse onde o Senhor está, ele iria. Pai, Cristo sabe, eu também não sei, mas Jesus sabe tanto que está com o Senhor. Por isso, Cristo nos represente, cura, muda a vida, separa, tenha misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Faça uma progressão, não porque a nossa dor seja suficiente, não porque tenhamos dignidade em te apresentar um pedido, mas pela autoridade do nome de Cristo, em nome de Jesus, te pedimos: muda as situações dentro dessa igreja, faça isso pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Você precisa orar por aquilo que Deus tem para te dizer, porque é aí que você vai ter e poder colocar sua fé. É aí que você deve despojar, liberar, se afeiçoar à fé. Precisamos falar com Deus. Deus fala, para que nessa fala eu possa crer. Você quer crer sem que Deus fale com você? Não há como. Deus precisando falar a respeito do seu serviço, da sua casa, Deus com uma palavra específica para você, é essa palavra que você poderá colocar e depositar em Deus toda a sua expectativa. Então, antes dele falar, eu preciso lutar para que ele fale. Se ele não falar, enquanto não falar, meu Deus, eu tenho um problema a ser resolvido. Por isso, quero orar por isso. Eu quero orar para que Deus fale com você a respeito da sua vida particular, a respeito da sua vida individual, onde você está trabalhando, na sua casa. O que você está fazendo? Feche seus olhos. Deus, fale com essa pessoa, para que através da sua fala, da sua promessa, ela possa crer. Se o Senhor não falar, Deus, ela vai começar a crer numa coisa aqui, numa coisa ali, numa coisa acolá, vai se dispor de energia gasta, empenhada. Deus, tenha misericórdia, fale com as pessoas que estão aqui nessa noite,
fale o que fazer, fale para onde ir. Quando o Senhor falar, ó Pai, a gente pode crer naquilo que o Senhor disse, e é isso que vai garantir e sustentar. Lutamos para acreditar em certas situações, sem que o Senhor antes fale. Davi pôde lutar, mas antes de ir para a luta, crer que vai vencer, ainda que tivesse um poder maior do que o inimigo, Deus, Ele te perguntou: Deus, posso ir? E o Senhor respondeu: pode. O Senhor respondeu: não, e a sua fala foi a total garantia para ele vencer. E quando ele não fez isso, ele foi derrotado. E quantas vezes somos derrotados porque acreditamos em coisas que vemos antes que o Senhor fale? Ajuda-nos, ó Deus, no val de Jaboque. Em nome de Jesus, fale conosco. A última oração: orar apesar da aparente situação. Irmãos, tem uma situação que você está vivendo, ela é real, o fato é real. Assim como Ana estava vivendo aquela situação, briga com Penina, o casamento em crise, sendo estéril, e precisava de uma solução mediante tudo aquilo. O casamento estava em crise por parte dela, tá, irmãos? Porque ela não tinha filhos, e ela se sentia inferiorizada. Então nós precisamos falar com Deus, apesar da situação aparente. Deus, olha a minha situação, eu quero orar pela sua situação, para que a única chance que você tem, você só tem essa, tá? O dinheiro não muda isso, a estrutura não muda isso, a sua saúde não muda isso. Uma oração atendida por Deus, uma resposta de Deus para você, pode mudar isso. Vamos orar? Deus, olha a situação do meu irmão, quero interceder por ele, em nome de Jesus. Me intervir para que ele seja favorecido, favorecida. Deus, olha a situação que esse irmão, que essa irmã está vivendo, uma situação apática, indiferente, uma situação que não muda, um dia a dia ligado, ó Pai, ao cotidiano, onde só tem se esperado o tempo passar, e não se sabe o que vai acontecer, sem nenhum tipo de expectativa, sem nenhum tipo de esperança. Deus, muda isso em nome de Jesus. Se Ana era estéril, uma situação grave, e de fato, uma realidade irreversível, Deus, o Senhor mudou a situação de Ana pela oração, e a gente quer pegar o mesmo exemplo. O Senhor pode mudar aqui nessa igreja, na vida das pessoas, orações, pelas orações, situações irreversíveis. Não se muda de outro jeito a não ser pela oração, não se muda de outro jeito a não ser pela comunicação dada ao Senhor, só pela oração. Senhor, nos ajude nessa consciência, nos ajude nessa postura, nessa condição perseverante. Só o Senhor Deus pode mudar, só o Senhor pode liberar uma palavra que mude a situação, só o Senhor pode fazer inverter, só o Senhor pode criar uma nova versão, só o Senhor pode fazer o inimigo recuar, só o Senhor pode servir de bloqueio, de parede, aonde o inimigo bata e volte. Só o Senhor pode abrir essa porta que está cerrada com grilhões, só o Senhor tem a chave, só o Senhor, e isso só através da oração nós podemos te comunicar, e através da oração reconhecer a sua soberania, através da oração reconhecer que o Senhor é o todo poderoso, através da oração te pedir: libere a sua palavra, libere o seu comunicado, manda realmente, especificamente, uma palavra que possa destruir essas condições, libera uma palavra que possa mudar essa realidade vivida. Deus, só o Senhor pode fazer isso, e só as orações, aonde Deus tem essa interação, nossa, em nome de Jesus.
e o Senhor, como aquele que atende a Jesus, inverter. Faça isso, Deus, e é assim que nós vamos testemunhar, Deus. A oração, ela foi feita também para isso, para gerar testemunho. Deus, o Senhor me ouviu, Deus, o Senhor me atendeu, Deus, o Senhor acudiu a minha palavra de socorro. Deus, eu não tinha esperança, Deus, eu não vi nada em lugar nenhum que pudesse me dar uma chance, que pudesse, ó Deus, mudar a minha situação, mas quando eu orei, em nome de Jesus, o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu. Por isso, Deus, muda as circunstâncias de pessoas, apesar de fatos reais, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos para a nossa casa. Certo de que o nosso tempo aqui foi uma plantação, Deus nos viu, nos ouviu, e que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nos leve em paz para as nossas casas, fale conosco, nos ajude a colocarmos toda a fé naquilo que o Senhor diz, e desvie a nossa fé naquilo que achamos, naquilo, ó Pai, que temos como ilusão, em nome de Jesus. Senhor, gere paz nessa igreja, gere a sua presença aqui. Deus, nós esperamos muito no Senhor, e que o nosso muito não venha a ser pouco. Ajuda-nos a orarmos mais, a falarmos com o Senhor com sinceridade, com prioridade, a falarmos com o Senhor nessa representação de Jesus, para que a nossa oração seja ouvida e atendida em nome de Jesus. Mão no coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai, o Espírito Santo que guia em toda a verdade, que ensina, o Espírito Santo que nos faz, dá-nos revelações ao ponto de entendermos segredos que precisamos realmente descobrirmos, seja a nossa experiência, seja a nossa vivência, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe, te dê um bom restante de semana. Deus é bom, o diabo não presta.